rodovia federal considerada a pior do país tem mesmo por que ter esse título. Foi o que confirmou a comitiva que cumpriu diligência da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal e que percorreu os quase 900 quilômetros da BR-319 que ligam Porto Velho a Manaus. Na estrada, tudo o que se esperava encontrar. Floresta cobrindo a via, buracos em praticamente toda a extensão, pontes quebradas, quase nada de asfalto e muita lama. Foram mais de 40 horas de viagem. 22 veículos fizeram a travessia. No grupo de 65 pessoas, além do senador Assir Gurgas, que foi o autor do requerimento da diligência no Senado, estavam políticos e representantes do Ministério dos Transportes, do DENIT, do IBAMA, do IPAAN, FEComércio, FACER, Fiero, Organização das Cooperativas do Brasil, FETAGRO, SEBRAE e a imprensa de Rondônia e do Amazonas. O objetivo era mostrar, em pleno meião da floresta, a situação de isolamento da região por conta de uma rodovia intrafegável. E as respostas já vieram no caminho. Tanto o DENIT quanto o IPAAN mostraram que, apesar de toda a burocracia e das questões técnicas e ambientais, a reconstrução da BR-319 é possível. E conseguimos a autorização ambiental para fazer serviços de manutenção. E hoje nós temos licença ambiental para esses serviços saindo de Manaus até o quilômetro 260, que é o rio Igapuaçu. E saindo de Humaitá, no sentido Manaus, nós temos até o Igarapé do Piquiá, que é onde nós estamos agora. Então esses dois segmentos estão com contrato de manutenção em execução, né? Estamos licitando o contrato de manutenção que vai do Igarapé do Piquiá até o Igarapé Veloso, mais ou menos ali no quilômetro 430. E já solicitamos do IPAAN também a devida autorização ambiental para esses serviços de manutenção. Dos 400 quilômetros que vai fazer a manutenção, o IPAAN já liberou a maior parte do trecho. Tem um trecho de 80 quilômetros que está localizado dentro de unidade de conservação e nós precisamos da anuência dos órgãos que são responsáveis pela gestão dessas unidades de conservação. Nós precisamos da anuência deles para poder, só em seguida, emitir a licença ambiental. E tem um prazo? Para quando a gente pode esperar isso? Eu acho que não tem, já foi feito o ofício para os órgãos gestores das unidades de conservação. Eu penso que num prazo aí de 2 semanas seja possível ter um posicionamento sobre a licença ambiental. Na chegada em Manaus, ontem, tanto amazonenses quanto rondonienses mostraram que a campanha pela 319 vai ser forte. Um investimento importante para o Brasil é a ligação física entre o norte e o sul. O estado do Amazonas vive um estágio como se fosse uma verdadeira ilha. Nós temos as nossas estradas naturais que foram nos dadas pelo Criador, que são os rios, mas a gente precisa dessa ligação terrestre. E a 319 ela é esse marco de interligação de todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Para você sair de Porto Alegre e chegar até Boa Vista, precisa desse pequeno caminho chamado 319. Detectamos é que a reabertura da BR-319 não vai causar nenhum impacto ambiental, muito pelo contrário. A abertura dessa BR vai trazer para o longo da estrada a presença do Estado, com as fiscalizações do meio ambiente, da Polícia Rodoviária Federal, do Exército. Afirmamos que a abertura ou a reabertura da BR-319 ela é importante e não vai causar nenhum impacto ambiental. Pelo contrário, vamos, através dela, cuidar da floresta amazônica. A integração da Amazônia é a maior bandeira dos gestores públicos que percorreram por mais de 40 horas os quase 900 quilômetros da pior rodovia federal do país.
A diligência do Senado Federal, que se transformou numa verdadeira expedição, com 22 veículos e 65 pessoas, chamou a atenção para a necessidade de recuperação urgente da BR-319, a estrada praticamente intrafegável que liga Porto Velho a Manaus. Na defesa da reconstrução, todos são unânimes em afirmar que não há riscos de danos ambientais. Ao contrário, entendem que com a presença do Estado na fiscalização, a restauração da 319 pode ser uma forma de auxiliar na proteção da floresta. Aí nós vemos a importância de termos a estrada para essas pessoas poderem viver melhor, mas principalmente a estrada para dar acesso à fiscalização, para que o governo esteja mais próximo no dia a dia, não esporadicamente. Com uma estrada que ora está aberta, ora está fechada, o próprio governo, o IBAMA, a ICMBio, a FUNAI não tem como fiscalizar. Com a estrada, a fiscalização é permanente, que não tem por onde sair, só esta via. Ou vai para Manaus ou vai a Porto Velho via Humaitá. Então a fiscalização fica fácil. Agora, por isso a importância da estrada. Está realmente havendo uma migração grande para essa região. Nós vimos aqui serrarias trabalhando e a informação que nós temos é que toda essa madeira estão sendo cortadas legalmente através de plano de manejo. Isso nos dá uma tranquilidade, uma segurança de que nada ilegal está acontecendo. Sem dúvida nenhuma, é importante, não só para Rondônia, como para o Amazonas também, a reabertura dessa rodovia. Isso implica em um investimento hoje que, pelo que nós vimos na estrada, é perfeitamente possível. O dano ambiental é zero, porque a estrada já está aberta e significaria para esses dois estados um crescimento no que tange a logística, e isso sem dúvida nenhuma traria muitos ganhos. A BR-319 é a única via terrestre que liga Manaus com o restante do Brasil. Por conta disso, a reconstrução da rodovia é cercada por tanta expectativa. Na visão dos gestores públicos, a obra é sinônimo de desenvolvimento para a economia da região norte. A diferença tanto no frete para trazer produtos para o estado de Rondônia, por exemplo, Vilhena, que é uma cidade que produz muito grão, tanto milho, soja, arroz, e esses grãos são todos transportados e vão por balsa, perde muitos dias, o frete fica mais caro. Com essa estrada vai facilitar o escoamento desses grãos, então, de grande importância. É triste ver essa rodovia no estado que ela está. Pensar que há 40 anos atrás ela foi aberta para integrar essa região ao resto do Brasil. E hoje resta aqui um desafio que é o mesmo daquela época. Reconstruir para integrar essa região, que é parte da Amazônia, ao resto do Brasil. Além disso, permitir a passagem do progresso, do desenvolvimento por essa região. Não só a produção de Rondônia, mas de outros estados também, permitir que chegue a Manaus e que a produção de Manaus também saia para o resto do Brasil a partir da 319. Então essa rodovia, para mim, ela representa uma integração de toda essa região aqui ao resto do país, além de permitir a questão do turismo, do desenvolvimento, da economia. Acho que o Estado precisa se fazer presente aqui para dar ao Brasil a abertura dessa rodovia e permitir que e fazer com que essa região não permaneça isolada. Hoje só de barco ou avião em Manaus. Então acho que o Senado Federal, o senador Assir, com essa iniciativa através da Comissão de Agricultura, dá um passo importante na busca de uma solução para um problema que não é um problema só da região norte, é um problema do Brasil. Na chegada a Manaus, os participantes da expedição foram recepcionados por autoridades políticas do Amazonas. E a torcida pela reconstrução da BR-319 ganhou força. É um investimento importante para o Brasil, é a ligação física entre o norte e o sul. O estado do Amazonas vive um estágio como se fosse uma verdadeira ilha. Nós temos as nossas estradas naturais que foram nos dadas pelo Criador, que são os rios, mas a gente precisa dessa ligação terrestre. E a 319 ela é esse marco de interligação de todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Para você sair de Porto Alegre e chegar até Boa Vista, precisa desse pequeno caminho chamado 319.
Quase 900 quilômetros da praticamente intrafegável BR-319 entre Porto Velho e Manaus confirmam a situação de isolamento da região. Em mais de 40 horas de deslocamento, o distrito de Realidade, ainda no início do estado do Amazonas, e a comunidade próximo da travessia do Igapoaçu, a 300 quilômetros da capital, foram os únicos pontos do trecho em meio à floresta em que a expedição do Senado Federal encontrou movimento. Pela estrada, em toda essa extensão, apenas 2 carros cruzaram no sentido oposto ao do comboio. Em bicicletas, sozinhos pela estrada, 2 trabalhadores e 2 histórias chamaram a atenção. Nivaldo, paranaense, saiu do seu estado aos 14 anos com a expectativa de uma vida melhor no norte do país. Mas não foi o que encontrou. A vida aqui é sofrida, né? O cara não tiver um ganho, ou um açaí para tirar, uma castanha, uma diária, ninguém vive aqui. A estrada aqui não é bem boa. Aqui no inverno mesmo, meio de janeiro a fevereiro, até final de abril por aí, é aquela coisa ruim, né? Bem ruim. Seu João, que há 34 anos mora em pleno meião da floresta amazônica, viu a estrada recém-construída e vivenciou toda a sua destruição. Hoje, lamenta a vida sofrida da família e as limitações de trabalho e de renda. Eu planto roça, mexo com agricultura, só que só para comer, porque para vender não tem como tirar. O lado de viver aqui é saúde, é transporte, as coisas, né? Se a gente para sair daqui tem que ser de bicicleta ou de moto. A expedição que percorreu a BR-319 foi em cumprimento a uma diligência do Senado Federal, de iniciativa do senador Assir Gurgas. O objetivo era exatamente alertar as autoridades federais para a situação de isolamento dessa região. Essa é a única via terrestre que liga o Amazonas ao restante do país. Esse cenário, há mais de 20 anos, desestimula o comércio e impede o desenvolvimento do norte do Brasil. Se a manutenção não ocorrer com urgência, a tendência é de que a situação piore. O problema pode aumentar, a situação pode ficar ainda mais difícil. Hoje nós temos aqui a metade do asfalto já comeu. E ele está acabando. Hoje nós temos apenas meia faixa, ou uma faixa, meia pista, uma faixa só do asfalto. Se nós não tivermos uma solução urgente para resolver essa questão, nós vamos perder esta faixa que está boa. Então, por isso a preocupação de ter esse contrato de manutenção urgente para que a situação da BR não piore. Ainda há tempo de salvar esta meia pista. Isto é um custo enorme e é um custo para o povo brasileiro. O programa No Senado com Assir Gurgas encerra aqui. Acompanhe as ações do senador de Rondônia pela internet e pelas redes sociais. Acesse o nosso site, curta a nossa página no Facebook e siga-nos no Twitter.